Antônio Conselheiro e Canudos, uma ameaça, né? Então, para a gente entender por que o Exército manda os batalhões que mandaram para cá, a quantidade de soldados, Canudos tinha que realmente ser uma ameaça, né? E quem que era ameaçado por Antônio Conselheiro? Então, os donos de terra, né, os barões, né, os fazendeiros, coronéis. Vamos dizer assim, a elite, né? E por que eles tinham medo? Não sei se é medo que a gente pode usar, mas por que eles não gostavam de Antônio Conselheiro? Então, na época, por ser a República ser recém-formada, né, tinha 4 anos de República, então eles se incomodaram muito com o movimento que o Conselheiro fazia aqui. Mas muitos trabalhadores dessas fazendas abandonavam as fazendas e vinham para cá, vinham para cá. E faz com que o fazendeiro perca mão de obra. Mão de obra, perderam muita mão de obra. Então isso incomodou muito, né? E voto, eles, né? Porque esses caras eram obrigados a votar, né? Verdade. A gente vai tratar numa próxima aula sobre o voto, a república oligárquica, o voto de cabresto. Mas veja, quando a pessoa abandonava as fazendas, esse sertãozão sem fim aqui, e vinha para Canudos, o que o fazendeiro está perdendo? Está perdendo mão de obra e está perdendo votos, que inclusive é importante para o presidente da República. Então, o primeiro ponto que o Antônio Conselheiro começa a incomodar são os fazendeiros. Mas dizem que a própria Igreja Católica, né, ela estava incomodada com o Antônio Conselheiro? Estava incomodada. Mas ele não era católico? Por que a igreja se incomodava, então? Então, inclusive foi mandado até padres para cá, na época, para fazer tipo uma negociação com ele, tá, mas não houve acordo, né? Aí daí onde foi o estupim final foi isso aí, não teve acordo com a igreja. Porque o Antônio Conselheiro, ele era um homem que pregava para os pobres. Para os pobres. Não cobrava dízimo. Não cobrava nada. Era até contra, né, a cobrança de dízimo. Era contra. Porque ele via uma igreja rica e longe, né, distante do pobre, distante do próprio Jesus. Isso. Aquele Jesus primitivo, né? E foi uma das causas né? Aí você imagina, né? Incomodou bastante. A Igreja Católica perdendo também fiéis, porque essa turma vinha para cá, deixava de pagar dízimos, deixava de seguir os padres, o bispado, enfim, tudo aquilo que é de poder na Igreja Católica. Era um homem que defendia os pobres, os mais humildes. Né? E a República? A República também se incomodou, né? Muito. Bastante. Bastante. Você imagina só, dizem aí que Antônio Conselheiro era monarquista, há bastante controvérsia sobre isso, né? Mas imagina uma república recém-inaugurada, em 1889, né? Um presidente que encontra no seio do Brasil um movimento que se coloca contra a república, principalmente contra os impostos que a república cobrava, né? Porque a gente sabe que o Estado tem como principal função a cobrança de imposto, e aqui no Brasil a gente tem um retorno muito precário desses impostos. Você imagina em 1893, essa pobreza, essa seca, essa miséria, esse povo obrigado a pagar imposto, o retorno era menor ainda, dinheiro de imposto utilizado para proteger o café, para proteger a incipiente indústria brasileira, que começava a dar seus primeiros passos. O que o Antônio Conselheiro fazia? Orientava o povo a não pagar imposto. Não pagar, ele sempre falava, como pagar quem nada lhes deu, né? Olha só. Como eu vou pagar, se vocês nunca me deram nada, nunca ofereceram nada, nunca ajudaram em nada, né? Ele tinha essa fala de dizer isso. Então é verdade, vai pagar imposto. E pessoas que não tinham nada. O que tinha ali, se tivesse uma cabecinha de cabra, de que fosse, se não tivesse com que pagar, eles levavam tudo. E o bode já estava aqui nessa época? Já sim. O bode é um bicho muito resistente. E a turma aqui come bode. Muito bode. Então veja, igreja, fazendeiros e a própria república. Antônio Conselheiro era uma ameaça e toda ameaça tem que ser erradicada. Né, tem que ser destruída, ou presa, ou exilada, ou reprimida com extrema violência. É o que vai acontecer aqui em Canudos. Afinal de contas, a gente está falando de uma comunidade aí de cerca de 25 a 30 mil pessoas, composta por camponeses, analfabetos, mestiços, miscigenados, negros, enfim, pessoas que têm seus direitos sempre negados, encontraram com Antônio Conselheiro uma esperança de vida, ter alguma coisa, e a República vai agir com extrema violência. Alegria, povo meu, os Canudos não morrer, tá na fé no coração, Obrigado, povo meu, os Canudos não morrer, tá na fé e na união no coração. Pois Canudo era tão bom,
que ainda hoje é saudade. Eita, Canudo que era bom, ele não vai mais voltar.